Ok, ok, bom dia. 6h14, madrugando, 9 de dezembro. Ontem, em 8 de dezembro, aí a aparência, o número ali, sabe, o lido ali, sabe, a expressão é 9 de dezembro, a memória me atiçou, certo? E eu tentei lembrar que fato lembrava, e na verdade era uma festa religiosa de Nossa Senhora da Conceição. Conceição quer dizer concepção, tá certo? E foi um feriado nacional para ver aí o poder da Igreja Católica, né, com seus rituais e ritos, e aí impondo comportamentos políticos. Vejo então que, de certa forma, as repartições públicas dos três poderes fecharam as portas e o mercado ele pôde atuar, tá certo? Mas desde que fosse remunerando seus funcionários que tivessem carteira assinada com hora extra 100%, tá certo? Sendo feriado era dia de parar, tá certo? E se o empresário aciona o trabalhador, então o trabalhador recebe hora dobrada, tá certo? Digo, expediente dobrado, tá certo? Eu lembro dessas coisas por conta das muitas reclamações, de dezenas de reclamações, talvez centenas de reclamações trabalhistas que eu produzi. E tratando dessas questões, né, dessas questões trabalhistas, dessas questões contidas na CLT e contidas na Constituição Federal. A Constituição Federal recepcionou a CLT. A CLT é um complexo de leis, é um texto legal, é um dispositivo legal. CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ali do tempo de Getúlio, tá certo? Eu não sei se vai buscar ali o pós-guerra de 46, por ali assim, 46 em diante, tá certo? Tem uma coisa de verificar. Mas isso aí foi feito para barrar aí, sabe, os ventos que sopravam da Europa, que vinham lá da banda do leste ali europeu, tá certo? Lá da Rússia e da União Soviética pós-guerra, da União Soviética pós-vitória, certo? Nós temos hoje duas bandas que comemoram ali a vitória sobre o nazismo. Tem a banda ocidental, comandada pelos Estados Unidos e pela Europa, dizendo que eles livraram o mundo do nazismo, tá certo, do terceiro Reich, tá certo, o Führer, o Hitler, realmente ele tinha uma insanidade na cabeça dele, ele queria, sabe, colonizar o mundo inteiro, sabe, as nações de um modo geral. Veja que a primeira coisa que ele fez foi invadir a Polônia, certo? E depois disso foi agregando. A Polônia está já na direção ali do leste, tá certo? Ali nas fronteiras com a Rússia, ali com a Ucrânia, certo? E ele foi para aquelas bandas primeiro, depois ele veio, fez um movimento contrário, sabe? Veja que a Alemanha é um país central, aí ele foi para cima da França, tá certo? E ele queria atravessar o Atlântico, queria ir lá para cima dos ingleses, tá certo? Porra, assim, um cara muito doido, sabe? O diabo é que quando terminou ali, sabe, a Primeira Grande Guerra Mundial e houve o Tratado de Versalhes, os ali, sabe, os alemães eles foram penalizados com pagamentos de uma indenização, de uma reparação de guerra muito pesada aos países vitoriosos, principalmente ali a Inglaterra e a França, tá certo? E sabe, isso aí aniquilava e ali, sabe, aí pressionava e oprimia ali, sabe, a vida na Alemanha. E devagar ali, sabe, os empresários e os políticos foram reagindo, tá certo, e se rebarbando e dinamizando a indústria bélica principalmente, tá certo, e colocaram um avanço na frente dos outros países quando Hitler invadiu a Polônia, sabe, com os Panzers, ali com aqueles tanques medonhos correndo feito carros de Fórmula 1, tá certo?
Ele assustou o mundo, sabe, assustou a França, assustou a Inglaterra, e sabe, mas eles estavam preparados então, sabe, para fazer esses movimentos à esquerda e à direita, tá certo? São agora 5 minutos de vídeo. Por que que eu estou aqui fazendo esse vídeo? É que eu queria mudar minha sistemática de fazer esse trabalho para ganhar mais tempo. Durante o dia são 6h20. Às 6h30 eu paro, tenho mais de 10 minutos, portanto esse vídeo ficará com um comprimento de 15 minutos. Que é para justamente eu poder fazer a memória do dia, tá certo? E quem sabe fazer mais um outro vídeo adiante, eu não sei. Mas assim, veja, por que que eu estava falando do Hitler, eu não sei dizer, tá certo? Por que que eu estava falando do Hitler? Estava falando da Segunda Grande Guerra Mundial, estava falando de quem que eu estava falando, como é que eu comecei esse papo hoje. Eu falava de Nossa Senhora da Conceição, mostrando ali a força da Igreja Católica, lembro disso, e para parar o mundo, tá certo? Eu falei ali da CLT, falei da Europa e falei dos ventos comunistas que assustaram Getúlio Vargas, mas assustou também a Igreja Católica, rapaz, ali o Pio XII, certo? Que editou uma encíclica, Rerum Novarum, onde ele professa ali a doutrina social da Igreja, porque veja que o movimento ali na União Soviética, tá certo? Ali na Rússia, tá certo? Com o Lenin e a revolução proposta, a revolução bolchevique, era fazer ali, sabe, dar uma encarada no capitalismo, sabe, e ali propor, identificar a luta de classes entre burgueses e trabalhadores, burgueses e proletários. Ali na Rússia não se podia falar muito de proletários, falar-se mais de trabalhadores, porque ali as indústrias ali eram incipientes, a revolução industrial ela se propagou com intensidade de forma definida na Europa, tá certo? Na Inglaterra, na França, com as máquinas ali dentro de fábricas e a produção em larga escala, em linha de produção e aquela coisa toda, e os patrões ali, sabe, ali estabelecendo horário, atuando mais firmes e identificando trabalhadores dentro da fábrica, tá certo? Talvez sem impor obrigações, sem trabalhistas, tá? Sem reconhecer direitos, tá certo? Mas ali alocando os trabalhadores dentro de espaços confinados, tá certo? Coisa que não acontecia, talvez, ali no mundo da Rússia, tá certo? Onde as fábricas que existiam talvez não tivessem as estruturas que tinham as fábricas francesas e inglesas, mais inglesas do que francesas, tá certo? E o confinamento do trabalhador não era tão intenso quanto acontecia na Europa, tá certo? Na Europa que eu falo, na Europa ocidental. E isso cria essa discussão, ela existe, tá certo, de que a revolução russa soviética, tá certo, ali, sabe, operou mais com trabalhadores do que com proletários, tá certo. Essa coisa aí, ela é verificável, foi discutido isso, tá certo. Mas o fato é que ali da Rússia, então, sabe, começou a soprar os ventos. Ali a Rússia, ali Lenin propugnou pela formação de uma união de repúblicas ali na Eslávia, ali naquelas bandas ali daqueles países ali da Ásia, tá certo? Veja que a Rússia está no limite ali da Europa, tá certo? E então foi dinamizada ali uma aproximação com os demais países ali da Ásia, certo? Marchando mais para o lado oriental mesmo, afundando mais na direção da Ásia. O fato foi que se fundou ali uma união das repúblicas socialistas soviéticas, tá certo? E a partir dali se começou a chamar a essa movimentação econômica, social, política, de comunismo, sabe? E a partir ali do Oriente, sabe? Ali do Oriente, vindo na direção do Ocidente, vindo aqui para a América do Sul, esses processos todos foram acelerados. Quando esse movimento, esse processo passou ali na Europa, sabe, o Vaticano pulou de banda, sabe, com medo do comunismo, com medo do ateísmo, sabe, e ali, sabe, se vendo ameaçado enquanto instituição, não se falava ali de protestantismo agudo como nós temos hoje, tá certo? Quem vocalizou, sabe, o enfrentamento foi a Igreja Católica, sabe, através
é de Pio XII, do Papa da Hora, tá certo? E ele prontamente editou ali uma encíclica, um documento chamado Rerum Novarum, contendo noções que buscavam, sabe, desenvolver ali uma proteção aos trabalhadores de um modo geral, uma proteção da Igreja Católica em favor dos trabalhadores para enfrentar o comunismo, tá certo? E aqui no Brasil pipocou a ideia em Getúlio com a mesma intensidade e com a mesma intenção assim, de neutralizar os avanços do comunismo aqui no Brasil, materializado no Partido Comunista que está já instalado aqui no Brasil, Partido Comunista que vai se dividir, tá certo? Vai se cindir ali o núcleo e vai deixar surgir o Partido Comunista do Brasil, tá certo? Adquirindo uma especificidade, tá certo? E, e o Getúlio, na época, editou justamente ali, sabe, procurou também, se a Igreja Católica produziu a encíclica Rerum Novarum, o Getúlio Vargas aqui também, como chefe de Estado, sabe, editou a lei, consolidação da legislação trabalhista para fazer ali, sabe, além de colocar direitos trabalhistas na Constituição de 46. Vejam que nós estamos estamos no pós-guerra, tá certo? Ele também procurou as legislações esparsas que haviam sobre direitos trabalhistas, versando sobre direitos sociais, tá certo? E reuniu tudo ali e consolidou um texto, sabe, único chamado CLT, que é justamente chamado de consolidação da legislação trabalhista, tá certo? E essa legislação trabalhista combinada com a Constituição, veja que a CLT está em consonância com a Constituição da época de 46, tá certo? E a Constituição vigente, hoje de 88, de certa forma, ela recepcionou essa legislação, a consolidação da legislação trabalhista no que pôde, tá certo? De modo que se opera hoje, quando se faz uma reclamação, era disso que eu falava, se trabalham os conceitos existentes na Constituição e os conceitos e os tipos legais consistentes dentro da CLT, tá certo? E as minhas reclamações, quando eu fazia, não muito seguro disso, eu não tinha essa firmeza, essa clareza que eu tenho neste momento agora, tá certo? E aí, sabe, quando a gente começa a fazer advocacia, começa a advogar, tá certo? E eu comecei fazendo advocacia no cível e no trabalho, tá certo? Eu não tenho dia, eu estava em Altamira, tá certo? Com a minha carteira da OAB, mas eu lembro que eu peguei ali, sabe, comecei a praticar advocacia, operando no que aparecesse na delegacia, sabe, e ali ouvindo pessoas e propondo ações no cível, propondo ações alimentares e reclamando, fazendo reclamações trabalhistas, tá certo? E já se passaram mais de 30 anos, puta merda. E, rapaz, não é fácil não, tá certo? São 13 minutos de vídeo, tá certo? E são agora 6 horas e 28, está na hora de eu parar esse vídeo por aqui. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Acho que eu vou chamar para esse vídeo de CLT em homenagem ao meu filho com quem conversei a respeito da CLT e dei uma clareada com ele. Eu estou falando do meu filho caçula, tá certo? Falamos de Getúlio Vargas e conversamos questões, tá certo? A respeito, falei da Rerum Novarum, talvez eu pudesse colocar Rerum Novarum só para invocar, tá certo? Com um nome aí exótico, tá certo? Talvez eu chame para esse vídeo de Rerum Novarum só para invocar, tá certo? Não por outro motivo. Eu fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz, caboclo que fala. Fala porque entende e é facilitado. Ei, bicho, eu operei em 3 campos, tá certo? De conhecimento, no campo da filosofia, não muito profundo, no campo ali da linguagem, tá certo? No curso de letra, estudando a gramática, não era bem estudo da gramática, tá certo? Estudando a língua portuguesa, digamos assim, tá certo? E um pouco de língua inglesa, tá certo? E eu milito por aí também, me vêm ocorrências de literatura, de gramática, aquela coisa toda, tá certo? Eu tenho, por exemplo, uns reparos a fazer aí em quem pronuncia certas palavras, o S, rapaz. O S intervocálico, ele tem som de S, rapaz, sabe? E tem umas pessoas que teimam aí, sabe, em operar na pronúncia de palavras, sem dar observância, sem observar como é que chama aquela coisa, não sei o que, ortográfico brasileiro. Como é que chama? Tem uma norma aí, sabe, que é o que guia, o guia ortográfico brasileiro, acho que não é guia não. Mas o fato é que aí, sabe, tem um documento normativo que orienta, sabe, aí certas coisas aí no plano
é no plano da linguagem, mas o fato é que eu opero também no plano da linguagem e opero no plano do direito, onde eu tive uma prática intensa de advocacia, até hoje ainda estou advogando, tá certo? E isso me facilita, inclusive, compreender o que está acontecendo hoje no mundo, sabe, no mundo da política aí, ali, sabe, no Rio de Janeiro, ali em torno, sabe, em torno ali da prisão do presidente da Assembleia Legislativa, ali, rapaz, em torno do Comando Vermelho, certo, no Rio de Janeiro, rapaz, em torno do PCC, em São Paulo, tá certo? E eu entendo que essas organizações criminosas aí, tá certo? Elas são organizações criminosas, tá certo? Aí com foro também de facções, tá certo? Porque elas são fedorentas, rapaz, elas são pesadas, operam no mercado financeiro, eu não entendo muito bem, já disse isso uma vez, tá certo? Como é que de dentro de uma prisão, tá certo? De uma penitenciária, sabe, saem aí, sabe, ideias aí que se espalham no mundo financeiro e operam no mundo financeiro, mas eu vou deixar isso aí para continuar pensando, rapaz, porque é uma coisa que me agonia e que me obriga a aprofundar esse assunto. Fico por aqui, digo que eu sou Ernest, caboclo falador, nesta terça-feira, dia de novena, bicho, dia de novena, bora rezar, povo, bora rezar, tá certo? Bora rezar, bora buscar forças aí com os santos, tá certo? Que os santos ajudam, tá certo? Os santos estão em nós mesmos, tá certo? E a gente, buscando os santos, a gente entra no mundo espiritual, que é o mundo do pensamento, o mundo da reflexão, que nos faz ver ideias e soluções. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem fala muito dá bom dia, cavalo, bom dia.